Projeto Ponto de Cultura, depoimento de Cesário dos Santos Rodrigues, entrevistado por Danilo Eige e Maiara Moreira, São Paulo, 18 de março de 2010. Realização Museu da Pessoa, entrevista número PCMHV 255. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer ao senhor por estar aqui conosco hoje. Muito obrigado. Passando a sua história para a gente. E um efeito de identificação, eu queria que o senhor falasse o seu nome completo, a data e o local do seu nascimento. Meu nome completo, Cesário dos Santos Rodrigues. Local de nascimento, Portugal, Sendim, Viseu, né? Viseu é a capital. Nasci em 1 de abril de 1950. Perfeito. Cesário, antes da gente começar a falar justo sua vida mesmo e tal, eu queria que você falasse um pouco da sua família. O que você sabe dos seus avós, um pouco dos seus pais. Conta um pouco pra gente essa... Muito bem, Danilo. A minha família é uma família muito antiga, porque meu pai era de uma família enorme de 16 pessoas, então espalharam-se pelo mundo, né? Alguns em Portugal, outros para o Brasil, Canadá, Alemanha, França, enfim. E a família de minha mãe, uma história diferente, né? Porque minha avó veio para o Brasil. Aí ela, na época, com meus bisavós, conheceu um brasileiro, né? E casaram-se e mais tarde os meus bisavós voltaram para Portugal pedindo para que deixassem levar a filha mais velha para que eles não ficassem sozinhos, tivessem alguém também para eles cuidarem e depois participarem juntos dessa comunhão familiar, vamos dizer assim. Então minha mãe voltou para Portugal. Ela nasceu no Brasil e voltou para Portugal. Lá ela cresceu, formou-se a família, a Dona Lucia conheceu o seu Firmino e veio a família mais 8 filhos, na verdade 10. Morreram 2 pequenininhos com febre amarela. Eu nem os conhecia, eram mais velhos. Bom, como muito imigrante, não apenas de Portugal, mas do mundo, existe um sonho na América, seja a América do Norte ou seja a América do Sul. E meu pai quis vir para o Brasil também para tentar dar uma oportunidade à própria família, aos próprios filhos. Então ele veio para o Brasil e ficou 5 anos longe de nós, principalmente dos mais novos e de minha mãe, porque ele foi mandando vir os mais velhos. Então veio minha irmã mais velha, Alice, veio depois o Secundino, depois a Alzira, depois o Antônio. E aí veio, eu que sou do meio, vim eu, e vieram os meus irmãos mais novos junto com minha mãe, 5 anos após meu pai ter vindo. Então tudo isso foi uma caminhada, eu tinha na época 12 anos de idade. Então essa foi a caminhada da família. Você falou de avós, os meus avós não conhecia pessoalmente, parte de minha mãe, os avós maternos, porque estavam no Brasil. E já tinham também, foram falecendo, porque já eram pessoas antigas. Os avós paternos, eu só conheci minha avó, mas já tinha 97 anos. Me lembro, inclusive, quando ela faleceu. Justamente por ser uma família de muitos irmãos, muito antiga. Então, foi isso. Brasil com 12 anos de idade. Vou fazer 60 agora, dia 1, né? Quer dizer, são praticamente não, 48 anos de Brasil. Pela lei da vida, sou mais brasileiro do que português. Mas lógico que a gente nunca esquece as origens. Amo esse país mais do que... Mais é meio que... Mas como qualquer brasileiro. Mas amo Portugal também, com certeza. Cesário, você sabe que o seu pai veio trabalhar aqui, não? Meu pai veio trabalhar numa padaria. Uma padaria. Veio trabalhar como funcionário dessa padaria. Entrou lá como ajudante. Meu pai era pastor de ovelhas em Portugal. Nós morávamos lá numa cidade pequena. E meu pai tinha um rebanho de ovelhas. E tínhamos algumas terras lá. Tudo lá é tudo pequeno, não é como o Brasil, que é tudo grande, né? Então, na verdade, vivíamos da agricultura, da terra e da lã das ovelhas enfim, alguma coisa, o leite, né? Então, minha mãe fazia um queijo maravilhoso, né? Aquele queijo fresco, fantástico, eu adoro queijo até hoje. Então, essa preocupação do meu pai em oferecer aos filhos uma oportunidade que ele lá não... Porque não é fácil ser pastor de ovelhas, andar naquelas montanhas com neve, com vento, com calor, com chuva, enfim. E ele fez isso.
veio e foi mandando vir. Os irmãos até poder mandar todo... Porque não tinha posses para mandar a família toda. Porque é realmente uma luta, é uma coisa de guerreiro mesmo, de você trabalhar para poder trazer de novo a família para que todos possam ficar juntos. Então... Desculpe lhe perguntar, mas eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua infância, então, primeiro. A minha infância... É cedinho, não? Desculpe. É cedinho. A minha infância, o que eu posso lembrar é que eu, menino ainda, pequeno, como meu pai era pastor de ovelhas, eu era muito agarrado ao meu pai. Talvez porque eu era muito agarrado ao meu pai, porque meu pai era o homem que saía de casa para trabalhar. A minha mãe estava em casa direto. Então, o meu pai saía e ele precisava se esconder. Precisavam me enganar para que eu não fosse correndo, chorando para ir junto com meu pai. E às vezes meu pai, eu acho que ele via o filho pequeno que gostava tanto dele que ele ficava sem jeito de me carregar. E acabava me levando. Eu me lembro de ir nos ombros do meu pai, lá usa-se uma palavra, chama-se no sarrico. e fazia acampamento com cabanas, né, em determinados lugares da terra. E nós tínhamos 4, 5 cachorros pastores, né? Cachorros grandes. Pastores, porque eu digo porque eles, na verdade, ajudavam a cuidar do gado, porque lá na Europa, em Portugal, Espanha e tal, tem muito lobo. E o lobo faminto ataca realmente o rebanho. Então você tem que ter animais que enfrentam os lobos e automaticamente avisam. E nós temos uma cachorra grande, da raça Collie. Quem assistiu Lassie vai lembrar da cachorra que estou falando. Era a cópia perfeita da Lassie. E essa cachorra, sem nunca ter sido adestrada por profissionais, ela era fantástica, parecia um ser humano. Quer dizer, ela ficava comigo, tomando conta, até que eu acordasse. Quando eu acordava, meu pai e meus irmãos mais velhos, alguns primos, já tinham saído com o rebanho, e eu tinha que voltar para casa, porque eu não sabia onde eles estavam. Ela vinha comigo até chegar em casa. Chegando em casa, ela pulava em mim, me lambia e corria, voltava para se encontrar com o rebanho, com meu pai, com o pessoal. Então, eu fiz isso algumas vezes e é uma história assim muito interessante. Aos 7 anos, meu pai veio para o Brasil, eu entrei na escola, fiz lá todo o primário, saía da escola, tinha que ir para a terra, né? Para ajudar os mais velhos, né? E isso foi acontecendo até os 10 anos, quando meu irmão mais velho, mais próximo a mim, o Antônio, ele veio para o Brasil. Ele tinha 16, eu tinha 10. E aí eu, com 10 anos, me senti o homem da casa. E eu tinha que fazer serviço bruto, pesado. Não é hoje, fala-se aqui de serviço escravo. Não, eu vou fazer aquilo porque eu queria fazer. Eu tinha vontade de fazer, eu queria ser o homem da casa. Era uma coisa minha, era uma inspiração natural, era uma coisa que eu sentia que eu tinha que ajudar a minha família. E a gente fez isso aí durante 2 anos, trabalhando muito duro, muito difícil, carregando pinheiro no ombro para cortar lenha, aquela coisa toda. Até então, com 12 anos, meu pai, finalmente, já com a ajuda dos irmãos, mandaram então a passagem para que todos nós pudéssemos estar juntos novamente. E aí foi aquela passagem de navio, 10 dias, saindo de Lisboa, passando por Ilha da Madeira, chegando em Salvador, enfim, depois vindo até chegar passando pelo Rio, até chegar em Santos. Foram 10 dias muito interessantes. Eu tocava a gaita no navio, porque desde pequenininho foi o único brinquedo que eu ganhei, foi uma gaita de boca, não, lá chama-se realejo. E os adultos lá, às vezes, tinha 12 anos, mas pegavam, me sentavam num lugar alto e eu ficava lá tocando, como dizem em Portugal, fado, né? E eles dançando lá, eu chegava a machucar o lábio de tanto tocar. E eu sempre fui um garoto assim, que tive muita, sei lá, eu acho que muita sorte nesse aspecto. Tinha muita facilidade em arrumar amizade, com crianças e com adultos, era muito legal. E foi interessante, conheci pela primeira vez italianos falando uma língua diferente, né? Tinha um garoto italiano no navio, e nós fomos jogar pemolim. Eu nunca tinha visto uma mesa de pemolim na minha frente. O único brinquedo que eu ganhei foi um apito e essa gaitinha que eu ganhei depois. Não tinha brinquedo, tinha que fazer meus próprios brinquedos,
pegava a casca de melancia, cortava com canivete, fazia um carrinho, né? Porque não tinha, lá a vida é diferente. E imagina uma mesa de pebolim, né? E eu e o italianinho fomos jogar. E eu não entendia italiano, ele não entendia português. Imagina a situação. Conclusão, começamos a brigar. Brigar mesmo. Ele começava a me xingar, eu xingava ele, e partimos para a briga. E isso causou uma coisa fantástica no navio. Os adultos começaram a divertir-se com a nossa situação. Então eles já se preparavam para o encontro do portuguesinho com o italianinho. Então toda vez que os dois se encontravam, era guerra. E eles fizeram uma vez uma brincadeira que amarravam as mãos das pessoas e você tinha que comer macarrão como se fosse, na verdade, que é uma brincadeira, lógico, como se fosse um cachorro, né? Comendo macarrão no recipiente com as mãos amarradas, que era para não, tinha que ser mesmo, e ganhavam um prêmio. E eles colocavam quem? Perto um do outro, italianinho e o portuguesinho. Ambos da mesma idade. E eu me lembro até hoje que nós estávamos lá disputando a ver quem comia mais macarrão, e aí um olhava para o outro, eu me lembro bem aquela situação do animal, do cachorro, e nós acabamos deixando o macarrão de lado e a briga começou a lavar da cabeça, porque as mãos estavam amarradas. Era uma coisa incrível. E eu acho que não nos machucávamos muito, porque as pessoas logo em seguida seguravam e tal. Mas isso aconteceu praticamente os 10 dias de viagem. Eu não vou dizer que 10, mas 8 pelo menos aconteceu isso. E por coincidência, quando eu chego no Brasil, vou morar do lado, de um lado um japonês, do outro lado um italianinho. É incrível como as coisas realmente acontecem na vida da gente, né? Mas aí acabei pegando amizade com todos e começou logo um mês após, eu fui trabalhar. Só lhe perguntar, esse navio, o que era? Era um navio italiano, é um navio que chamava-se Frederico C. É um navio italiano, uma linha, na época, uma linha de navios muito, muito legal, muito bacana. E apesar de que meu pai e meus irmãos tomaram o cuidado de que nós, pelo menos, tivéssemos um navio um pouco mais confortável do que eles vieram. Porque o deles vieram um pouco pior. Mas o nosso não era de primeira a viagem, mas pelo menos viemos num navio. Divertido. Divertido, decente. É um navio grande, né? Um navio, foi muito interessante a viagem de navio, muito legal. O que eu participei nessa viagem, a tempestade, a água batendo e eu passando a mão para sentir o sabor da água de sal, porque lá eu morava nas montanhas, né? Em determinado ponto da viagem, tinha um cardume, que não era mais cardume, aquilo era uma nuvem sobre o mar. Era uma quantidade de atum, né? Peixe atum, tão grande, mas tão grande, que parecia uma coisa assim que você via mais atum do que água, de um dos lados do navio. Era uma coisa fantástica. Subiam e desciam, era uma coisa, todo o navio, eu falei, poxa, se não fosse um navio grande, virava, né? Porque você olhava e via aquele monte de gente, todo mundo olhando. Algumas pessoas naquela época já tinham câmera, não sei se, mas talvez alguém tivesse. Alguns tinham máquina, né, de fotografia. E estavam lá, né, todo mundo, e o pessoal do navio aproveitando para pescar. Mas era uma coisa fantástica. É uma viagem fantástica, principalmente para um garoto de 12 anos, eu e meus irmãos mais novos, que nunca tinha nem visto mar pela frente, né? Então, tudo isso, toda essa novidade de você sair de uma cidadezinha pequena nas montanhas. Você já chega em Lisboa, que é uma capital já com outro formato. Tinha tios lá, ficamos uns dias lá na casa dos tios. E aí eu venho de navio, chego em São Paulo, minha família, meus pais foram nos buscar de Kombi na época, né? Porque a família grande tinha que ir de Kombi, né? E então veio aquela turma toda dentro de uma Kombi, com cortininha, era Kombi de luxo, ó. E chegando em São Paulo, essa visão dessa cidade imensa, essa cidade tão grande, tão maravilhosa, além de ter tantos problemas, tão maravilhosa. E para mim tudo uma novidade, né? Imagina um mês e meio após eu ter chegado e trabalhar no centro da cidade, com aqueles prédios imensos que eu nunca tinha visto, dessa forma, aquela floresta de prédios, aquela coisa, realmente tudo novidade para mim, tudo fantástico, né? Cesário, você consegue me descrever esse primeiro dia aqui? Aqui?
Chegou em São Paulo, como foi esse dia? Danilo, a emoção do novo, a emoção da chegada a um país diferente, principalmente onde você ia encontrar a maior parte da sua família, o seu pai. Ainda consegue me emocionar. E é uma coisa indescritível, uma coisa difícil de você falar a emoção que você sente. É muito emocionante. A separação da família, toda essa novidade, toda essa coisa imensa. Realmente eu acredito que deva mais ou menos ser como uma situação de hoje, um de nós que nunca viu o outro lado ser jogado dentro do Amazonas e ele lá vai ficar assustado, talvez, com tudo aquilo que vai ver. Deve ser mais ou menos essa, para você ter mais ou menos uma noção do que deve ter sido na época, para mim, porque eu digo que deve ter sido porque eu não vou conseguir exatamente definir com exatidão aquilo que aconteceu na época, mas sei que foi muito grande essa emoção. Foi muito grande, foi muito interessante conhecer minha nova casinha, diferente da de lá, porque lá era uma casa de pedra, bem antiga, totalmente diferente. E aqui uma casa de tijolo, naturalmente, você não vê o tijolo, pelo menos a minha não via, mas é um outro formato, tudo é diferente, tudo é diferente. Lógico que se eu tivesse vindo da capital de Portugal, não seria tão diferente. Mas eu vim numa, como que chamamos lá de aldeia, né? Do lugar pequeno, então para mim era realmente tudo diferente. Para mim, para os meus irmãos, para todos, né? Onde que era a casa de vocês aqui? Muniz de Souza, número 10, Cambuci, em frente ao Senai. Eu brinquei muito na frente daquele Senai. Cambuci, próximo ao Parque da Aclimação. Pelo menos tinha um lugar bonito para ir brincar, para ir remar. Naquele tempo ainda tinha uns barquinhos de rema, nós íamos lá brincar. Não podia pescar, mas a gente ia pescar escondido, porque os guardas lá não deixavam, né? Mas moleque sabe como é que era, sempre tinha um jeitinho de pescar. E tirando o que, na época não é como hoje, que eu tive que trabalhar muito cedo, então, tirando isso, é uma criança como todas as outras, querendo criar amizades e querendo jogar bola, querendo soltar balão, jogar bolinha de gude, peão, era muito bom em peão, era campeão de peão. E aquelas brincadeiras de criança naturais. Fora disso, a diferença foi que eu já vinha, para mim era uma brincadeira, trabalhar aqui em São Paulo, no Brasil, para mim era uma brincadeira em relação ao que eu estava acostumado a trabalhar lá na lavoura, né? Então, foi quando eu conheci também, já era conhecido, meus pais, uma família, na verdade família muito curta, era apenas marido e mulher, um casal, também de portugueses, que eram nossos vizinhos, o seu Correia e a Dona Maria. E o seu Correia também foi com a minha cara, por algum motivo, e falou: "Ô menino, queres trabalhar?" Eu falei: "Quero." Falou: "Vou te arrumar um emprego." E ele me arrumou esse primeiro emprego na Rua São Bento, na Casa Paiva 259. E aí começou então a minha história. Bom, eu entrei nessa empresa, tive que ter autorização de juizado menores, do meritíssimo juiz de menores, para poder trabalhar. E com autorização também do meu pai, primeiro responsável. Então, comecei a trabalhar nessa casa. Meu pai teve que me comprar 2 terninhos, até hoje eu não sou 1,70 m, não sou muito alto, imagina com 12 anos, né? Não tinha nem pescoço, né? Mas tinha lá a gravatinha e tal. E eu comecei a trabalhar. E eu era muito interessado, né? Porque para mim, como eu digo, aquele trabalho era brinquedo, era moleza, pelo que eu estava acostumado a fazer. Então eu era muito disposto, eu corria, eu era ligeiro. E com isso eu conseguia angariar a simpatia das pessoas que trabalhavam lá, principalmente os mais velhos, né? Então eles me tratavam com muito carinho. Uns eram por nessa casa. Meu pai teve que me comprar 2 terninhos. Até hoje eu não sou 1,70 m, não sou muito alto, imagina com 12 anos, né? Não tinha nem pescoço, né? Mas tinha lá a gravatinha e tal. E eu comecei a trabalhar. E eu era muito interessado, né? Porque para mim, como eu digo, aquele trabalho era brinquedo, era moleza, pelo que eu estava acostumado a fazer. Então eu era muito disposto, eu corria, eu era ligeiro. E com isso eu conseguia angariar a simpatia das pessoas que trabalhavam lá, principalmente os mais velhos, né? Então eles me tratavam com muito carinho. Uns eram o portuguesinho, outros eram o cesarinho,
era difícil alguém me chamar Cesário, né? E nessa época, a Magazine era muito grande, essa Casa Paiva. Não existe mais, era muito antiga. E eu ficava em pé lá na seção, próxima à seção de tecidos, tinha seção de tecidos, seção de brinquedos, seção de perfumaria, seção de cama-e-mesa, tapetes, cortinas, enfim, era uma Magazine completa que te oferecia tudo. E eu ficava em pé, a mãozinha para trás, ali feito um soldado, né? E o pessoal, os clientes entravam em volta à Magazine, tocavam a campainha e eu corria para pegar a mercadoria e levar na seção de pacotes, né? Algumas clientes que já eram tradicionais nem saíam para ir pagar no caixa. Davam o dinheiro para mim, eu passava no caixa, pagava, ia na seção de pacotes com o canhoto, trazia a mercadoria já embrulhadinha e entregava para a cliente. Me agradecia, eu ganhava uma caixinha de vez em quando, né? Quando eu ganhava a caixinha, era a forma de eu ir no Largo do Café, próximo, e comer um doce de chocolate coberto de açúcar, que eu adorava aquilo ali, meu amigo. Aquilo era fantástico, porque minha mãe só me dava o dinheiro certinho da condução. Eu não tinha um centavo a mais para nada, era dinheiro da condução. Meu salário eu tinha que entregar envelope fechadinho em casa. Então, se eu gastasse o dinheiro da condução com outra coisa, eu tinha que ir a pé da Rua São Bento até a Bonito Souza do Camusim. Fiz muitas vezes isso. Quando o cliente me dava uma caixinha, naturalmente, aí eu ficava feliz. Ela com aquele doce, que doce maravilhoso. Que era aquilo. Talvez hoje não fosse tão maravilhoso, com certeza, mas naquela época era demais. E entre esse meu trabalho, eu tinha 2 horas de almoço e eu gostava muito de ler gibi. Na época tinha gibi do Fantasma, Flash Gordon, Zorro, enfim, tinha um gibi e eu adorava ler gibi. Por sinal, até me ajudou a desenvolver minha leitura na minha carreira de vendas, né? De vendedora, gerente de vendas. E isso me ajudou muito na época de fazer reuniões com o meu pessoal, com a minha equipe. Eu senti que o gibi, além de estudar à noite, mas me ajudou muito a desenvolver na escola, me dava bem para chuchu quando era uma questão de ler lá na frente, era uma maravilha. E eu adorava ler gibi. Então eu trocava. Eu ia ali na saída da São Bento, ia ali perto da Praça Ramos, ali perto do Anhangabaú, fizeram essa praça hoje enorme, tem ali uma fonte, e tinha uma banquinha de jornal. O senhor da banca já me conhecia, então ele falava, olha, se você não estragar o gibi, eu deixo você ler, e você só me dá, eu não me lembro na época quanto, como que se fosse hoje, 25 centavos, só pela troca. Então você não precisa ficar me pagando o gibi toda hora. E eu ia lá, eu lia gibi rapidinho, ia lá, trocava o gibi, né, bonitinho, e com isso eu realmente, era uma forma de desenvolver realmente a leitura. Nessa vida toda, ainda com 12 anos, logo no início, eu tinha, como eu disse, sempre uma certa obsessão, como toda criança tem, 12 anos ainda é uma criança, por não ter tido brinquedos na minha vida. E eu via alguns brinquedos, meus olhos brilhavam de vontade de ter um brinquedo. E eu lia gibi e começou, na época eu ia assistir televisão na casa desse vizinho e tinha o filme do Zorro. E o Zorro tinha um revólver lindo, maravilhoso, sabe? Uma estrela, aquela coisa toda. Era o Zorro e o Tonto, branco e preto. E eu tinha uma obsessão por aquele revólver. Não que eu tivesse na minha ideia, na minha mente, alguma coisa em sentido de matar, pelo amor de Deus. Mas o Zorro era um mocinho, né? E eu via aquele revólver e eu ficava encantado com aquilo. E numa determinada época, um mês ou dois próximo a dezembro, próximo ao Natal, a empresa comprou uma quantidade grande de brinquedos e vieram esses revólveres que imitavam esse revólver do Zorro e parecia de verdade. Eu vinha com espoleta, né? Com cinturão. Eu vi aquilo, eu fiquei bobo, eu fiquei encantado, eu fiquei obcecado, eu queria um revólver daquele. Mas eu queria, aquilo começou realmente a virar uma obsessão para mim. Bom, como eu tinha facilidade em andar dentro da empresa, carregando mercadoria para tudo quanto era lado, eu consegui ter a coragem, pela obsessão, pela vontade de ter o brinquedo que eu nunca tinha tido, consegui ter a coragem errada, mas de tentar pegar aquele revólver, falar a palavra horrível, roubar aquele revólver, porque era a única forma de eu ter aquele revólver na cabeça de uma criança de 12 anos, era
era roubar aquele revólver, olha só. Talvez eu não tinha ainda me preocupado com essa ideia, roubar, mas eu precisava ter aquele revólver, era uma coisa incrível. E eu peguei a caixa do revólver misturado com outros papéis e levei lá para o fundo, para uma sessão de expedição, passava uma porta de vidro, me lembro até hoje, apesar de fazer muito tempo, e aí tinha os banheiros masculinos, tinha o depósito onde eles jogavam todo o papelão, e eu levei a caixa para lá. Aí levei a caixa para o banheiro, tranquei-me dentro do banheiro, tirei o revólver, peguei a espoleta, coloquei o cinturão e comecei a brincar com o revólver e dei 3 tiros de espoleta. Aí eu dei os 3 tiros com a espoleta do revólver. Nesse momento eu comecei a tomar consciência do que eu estava fazendo. Aí foi duro. Aí o que aconteceu? Nesse momento que eu percebi, falei, peraí, o que você está fazendo? Você está fazendo tudo ao contrário daquilo que te ensinaram? Daquilo que, principalmente minha mãe tinha ficado mais tempo comigo, meu pai veio quando eu tinha 7 anos. Minha mãe, humilde, simples, me ensinou a ser correto, direito, não pegar nada dos outros. Eu estou pegando uma coisa que não é minha. Eu estou tentando roubar uma coisa da empresa que eu trabalho da empresa. Aquilo começou a me dar uma tremedeira, começou a mexer comigo de uma forma tal que eu senti uma sensação esquisita. Aquilo parece que o mundo desabou sobre a minha cabeça. Aí eu levei o revólver, arrumei bonitinho, tirei a espoleta, tinha estourado, vamos dizer assim, guardei o revólver direitinho, guardei na caixa e voltei, porque é muito mais fácil voltar do que ter saído. Voltei, coloquei no lugar e senti um alívio tão grande, uma coisa assim tão maravilhosa. Eu falei, pronto, corrigi o que eu tentei fazer de errado. Eu não tinha nem pensado na consequência, como é que eu ia depois sair com aquele revólver? Mas na hora eu não tinha pensado em nada, eu só tinha que eu queria aquele revólver. Bom, passaram-se alguns dias, tinha uma cliente maravilhosa, uma senhora alemã, Dona Alice, por consequência, como é que eu diria? Falha um pouco a palavra, mas ela inclusive é a charada da minha irmã mais velha, Dona Alice, a senhora alemã. E a Dona Alice era uma cliente lá fantástica, ela comprava sedas, aquelas sedas maravilhosas. E o senhor que tinha lá dentro, que a atendia, também era alemão, era o seu Blinder. Então tinha português, só Freitas, só Castro, tinha brasileiros e tinha um alemão, só Blinder. Só Blinder que atendia também a Dona Alice alemã. Era uma senhora maravilhosa. E eu sempre ia lá pegar os pacotes para ela levava conta de água, luz, já na época eu ia no banco pagar. Quando ela ia lá, a festa estava feita, que eu ia comer meu doce de chocolate, aquela coisa toda. Aí a Dona Alice chegou para mim, gostava muito de mim, ela chegava lá, pegava na minha bochecha, como é que tá, Cesarinho, aquela coisa toda. Aí um dia ela chegou para mim e falou, Cesarinho, vem cá, escuta, ela sentada, como nós estamos aqui, junto com tinha o balcão, e tinha o senhor Blinder do lado de dentro. Eu tenho um neto da sua idade, e eu gostaria de dar um brinquedo para ele. E você aqui tem a seção de brinquedos. Você me ajudaria a escolher um brinquedo para o meu neto? Você tem algum brinquedo que você gostaria, que você acha que ele vai gostar, porque ele tem a tua idade e tal? Eu falei, Dona Alice, tem um maravilhoso que eu sei que ele vai adorar. Eu fui lá, corri, peguei o revólver e trouxe para a mulher. Ela falou, você acha que ele vai gostar? Eu falei, tenho certeza. A mulher falou assim, então faz o seguinte, pega 2 caixas e fala para a moça tirar a nota e tal, e leva e manda embrulhar para presente, separados os 2 brinquedos. E eu, tudo bem, Dona Alice, para lá. Marli, embrulha, tira a nota de 2 revólveres aqui. Marli era a moça que vendia lá o brinquedo. Aí eu peguei os pacotes, fui na seção de pacotes, mandei embrulhar para presente. Ela me deu dinheiro, eu fui lá, paguei as sedas, os tecidos que ela estava comprando, trouxe os tecidos, trouxe os 2 pacotes, os 2 presentes e entreguei para a Dona Alice. A Dona Alice colocou os 2 pacotes, muito obrigado, me deu uma caixinha e ficou lá conversando com o seu Blinder. E eu pedi licença e fiquei lá fazendo meu trabalho, campainha toca, eu vou lá, corro, pego o pacote, enfim. Aí a Dona Alice levantou-se, ia saindo, aí me chamou, Cesarinho, vem cá. Falei, pois não, Dona Alice, isso aqui é seu. E me deu o revólver. Aquilo realmente, para mim, que eu comentei para vocês, foi o maior exemplo da minha vida, de que a gente deve fazer o que é certo. Nunca fazer o que é errado.
Porque se nós fizermos o que é certo, nós vamos receber. Em volta, nós vamos receber a coisas boas. Se nós fizermos coisas erradas, gente, de uma forma ou da outra nós vamos receber coisas ruins. Mulher me deu um revólver, eu não acreditava. Aquilo foi uma coisa assim, depois de eu ter passado por aquilo que eu passei, aquela coisa toda, aí de repente aquela senhora maravilhosa me dá um revólver. Eu não acreditava. Bom, agradeci muito a dona Alice, e ela foi embora. E depois de toda essa situação, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer com esse revólver? Tenho 12 anos, trabalho numa empresa, quero continuar trabalhando, crescendo, eu não tenho tempo para ficar brincando de revólver. Depois de toda aquela vontade imensa de querer ganhar um revólver. Aí eu pedi para o senhor Freitas, que era o chefe da seção de tecidos, que era um português da Ilha da Madeira, senhor Freitas, eu posso trocar esse revólver por um corte de tecido para fazer uma calça? E ele falou, eu vou falar com o senhor Almeida, que era um dos donos, mas eu acho que pode, sim, não tem problema. Então, depois de tudo que eu passei, de tanta obsessão por aquele brinquedo, por aquele revólver, eu acabei trocando o revólver por um corte de calça. E mandei fazer a calça naquele tempo, não era como hoje, né, que se compra praticamente tudo pronto. E mandei fazer a calça. E usei aquela calça por um bom tempo. Então, esse é para mim, entre tantas coisas que aconteceram na minha vida, dessa idade dos 12 até hoje, quase 60, mas esse foi uma das coisas que mais marcou na minha vida, que para alguns pode não ser nada importante, mas para mim foi realmente, nesse momento, eu aumentei, acho que já desde com 12 anos, minha fé. Acreditei que realmente Deus existe e Deus está aí para apoiar os seus filhos, todos eles, sejam humildes, sejam ricos, sejam mais ou menos, mas principalmente aqueles que se comportam bem. Então esse foi o maior exemplo da minha vida. E aí eu continuei na minha luta lá por mais 3 anos, depois saí porque a empresa era muito antiga, já tinha 153 anos na época, era uma coisa da época das charretes, descarregando mercadoria, senhoras com aqueles vestidos até os pés, aquela coisa, tinha as fotos, era uma coisa muito bacana, muito bonita. Acabou fechando, talvez não se atualizaram, né? Aí fui trabalhar numa outra empresa de tecidos, na Martins Costa, onde hoje é a prefeitura, na Brigadeiro. De lá eu fui trabalhar no Cambuci, numa outra loja, e sempre estudando à noite. Aí formei-me desenhista, fui trabalhando como desenhista, mas não ganhava o suficiente. Aí comecei então a trabalhar em vendas na mesma empresa e 3 anos depois virei supervisor de vendas, apesar de jovem, casei-me muito cedo, com 22 anos. Enfim, e entrei na área de vendas, acabei trabalhando em multinacionais, entrei como vendedor, saí como gerente, aposentei-me com 47 anos de idade, trabalhando na Sigra do Brasil, foi a última empresa que eu trabalhei, a Sigra, dona da marca Whisky Chivas, Chivas Regal, Royal Salute, Queen Anne, Glenlivet, Something Special, os nacionais Nato Nobilis, Orloff, Passport, enfim, uma série de produtos, vinhos Almaden, Forestier. Eu trabalhei até os 47 anos. Depois de me aposentar, logo em seguida eu tive a infelicidade de perder meu filho num acidente de carro, mais velho, o Júnior, com 24 anos de idade. E no ano seguinte, a empresa estava sendo vendida para outra empresa. Ninguém sabia, nós não sabíamos de nada, mas a empresa estava sendo vendida. E eles começaram então a mandar as pessoas embora. Mandaram meu diretor primeiro. Manda o teu diretor, você já sabe que mais cedo ou mais tarde chega a tua vez. Aí saí, a empresa mandou-me embora também, chamou-me e tal, mandou-me embora direitinho. Comecei a procurar emprego com 48 anos já, nessa altura, tinha saído de 47 para 48 anos. E por incrível que pareça, no Brasil, parece que pessoas com mais de 35 anos já são velhos para o trabalho, né? E tinha algumas dificuldades. Achei alguns, mas ganhava menos do que eu. E era para ganhar menos do que eu ganhava antes, então também não aceitei. Foi quando resolvi, junto com mais 2 amigos, partir para um negócio próprio. E aí nós abrimos o primeiro Magic Chicken,
que é o frango mágico, né? Trabalhamos muito os três, de dia, de noite, fazíamos, éramos garçons, éramos barmans, fazíamos um pouco em cada lugar, né? Ajudávamos na cozinha, ajudávamos, cada um se esforçando muito para que a gente pudesse realmente ter uma marca séria, uma marca hoje no mercado consagrada, apesar de serem 5 casas. Tem uma que nós vendemos, que é a de Moema, mas continua com a nossa bandeira, né? Magic Chicken. Então hoje nós somos donos de 5 restaurantes, os 3. Não existe aquela coisa de ser rico, coisa parecida, não. Mas nós temos um conforto, graças a Deus, legal. Continuamos trabalhando muito os 3 e somos 3 sócios que nos damos muito bem, nos respeitamos muito. E estamos aí trabalhando com a família, os netos crescendo, enfim. Então, apesar de muita coisa que aconteceu na vida, tanto coisas boas quanto coisas legais, alegres, mas eu mesmo tendo essa ferida grande, ter perdido meu filho, mas mesmo assim eu me julgo um homem feliz, um homem de sorte, por tudo que eu passei e é onde eu estou hoje, me julgo um homem de sorte, principalmente pela família que eu tenho, pelos amigos que eu tenho, pela mulher que eu tenho, enfim, por todo esse pessoal, inclusive por conhecer vocês aí, pessoas maravilhosas. Seu Cesário, eu posso retomar algumas coisas? Não? Com certeza, o que você quiser. Eu queria ver, você falou de desenho, fazer uma... Como era isso? Era pelo gibi? Você foi fazer da onde veio essa inspiração? Eu sempre gostei, desde menino, de desenhar. Mesmo lá nas montanhas, eu desenhava no chão com um pauzinho e tal. Vindo para o Brasil, a pouca oportunidade que tinha de ir na praia, eu gostava de desenhar na praia, ou fazer moldura de mulheres na praia com areia. Sempre gostei da arte, né? E música também eu sempre gostei. Então eu formei-me desenhista na Poliarte de São Paulo. 2 anos e meio de curso, quase 3 anos. E naturalmente procurei um emprego como desenhista. E eu trabalhava ainda como vendedor na Casa Formosa, no Camucí, e vendedor no balcão, atendendo, vendendo roupas, né? Tecidos, roupas de todos os tipos. E procurei, vi no jornal, Cobazil Indústria e Comércio de Luminosos, procura desenhista, layout, né? Eu fui lá, na Via Anchieta, no início da Via Anchieta, na parte urbana, não na parte de pista, na parte urbana ali. E acabei fazendo um teste lá e passei como desenhista. Então eu desenhava layouts, porque hoje é tudo feito no computador. Mas ainda na minha época, ainda era tudo na mão mesmo, com o pincelzinho, com o guache, com o nanquim, com o compasso. Então nós fazíamos todo o layout. Então você é dono de uma empresa e você quer fazer um luminoso na frente da sua empresa, ou em letras de metal, ou em acrílico. Então eu desenhava, o vendedor ia lá, tirava as medidas, por exemplo, um banco, né? Tirava as medidas do banco e eu fazia o layout na frente. Banco Itaú, Banco Bradesco, fazia o layout, levava para aprovação e a empresa dentro, o layout era feito dentro de uma escala de 1/10, 1/20, ou fosse o que fosse, e a empresa fazia então o luminoso depois do layout aprovado. Então você tinha que levar a cópia fiel para o cliente da forma como ia ficar o luminoso na frente da empresa dele. Então eu fiz isso durante 1 ano. Adorava desenhar, adorava. Eu só tinha um problema. Eu era muita energia, né? Até hoje eu tenho muita energia. Eu vou fazer 60, mas eu acho que eu parei lá pelos 30, mais ou menos. Brincadeira, mas eu realmente tenho muita energia. E imagina eu com 19 anos de idade, né? Então eu adorava desenhar, mas eu não conseguia ficar preso numa cadeira o dia todo desenhando. Então, de vez em quando, eu pedia rapidinho para ir tomar um café e eu saía dando uma volta no quarteirão. Eu ia correr para poder soltar aquela energia que eu tinha. Era uma coisa incrível. E eu comecei a perceber que eu tinha que procurar alguma coisa que eu pudesse, de alguma forma, gastar minha energia, que não ficasse sentado o dia todo. E aí, porque eu ganhava pouco, né? Então, fui pedir aumento. E o administrador da empresa, o Dr. Minei, era um japonês, ele começou a fazer um monte de perguntas para mim. Colocou as mãos no queixo, sobre a mesa e fazendo um monte de perguntas, né? Por que eu queria ganhar mais?
E eu já tinha, acho que na veia, aquela coisa da venda, né? Comecei a falar. E eu parava, porque eu falei, o japonês vai me mandar embora, né? E eu parava de falar, ele, não, fala mais, fala mais. Aí eu falava, aí ele falou, você precisa ser vendedor. Você vai ser bom vendedor, tem que ser vendedor. Quer ganhar mais? Precisa ser vendedor. Aí ligou lá para o dono da firma, o senhor Arnaldo Kojima, ligou para o chefe de vendas e eu acabei aceitando então o desafio. E valeu a pena. Valeu a pena porque em 2 meses eu já estava ganhando, acho que 5 vezes mais o que eu estava ganhando como vendedor. Desculpa, a gente vai... Fica Então, Cesário, voltando... Então, você então foi para a área de vendas, você estava vendendo o quê? luminosos. Os luminosos. Vendendo luminosos. Vendendo... você trocou, né? Você mandava para eles antes. Isso, quer dizer, eu fazia antes o desenho e após eu passei a fazer a própria venda desses luminosos. Naturalmente que eu levava alguma vantagem sobre os outros vendedores, apesar de eu ser o caçulinha da turma, porque eu tinha naquela época 20 anos e lá tinha pessoas que tinham a minha idade hoje, né? Mais de 50 anos, 40 e pouco, 30 e pouco, e eu era o único menino que tinha lá com 20 anos. Menino no bom sentido, que era um homem, mas o caçulinha. Mas eu tinha a vantagem de fazer o rascunho na hora para o cliente. Eu ia visitar o cliente, eu falei, olha, vai ficar mais ou menos assim. Eu pegava o papel e já fazia o rascunho e já dava uma ideia. Ele já se empolgava com a ideia. Aí eu falava, olha, eu vou lhe trazer um desenho mais perfeito, como vai ficar. O senhor vai ver, o senhor vai acabar gostando e a sua loja, a sua empresa vai melhorar muito mais, só vai vender mais, porque ela vai atrair mais as pessoas. E eu consegui realmente, muita luta, não tinha carro, trabalhava a pé, uma dificuldade tremenda no início. Depois é o que eu falei, né? 2 meses, 3 meses depois eu já estava ganhando bem mais do que eu ganhava como desenhista, mas até chegar lá, trabalhando a pé, andando de ônibus, eu me lembro de uma passagem fantástica. Eu estava em Santo André, e fui atender um cliente lá na Senador Fláquia e ele queria um luminoso. E acabou chegando a hora do almoço, eu estava com uma fome terrível. E eu queria comer e eu só tinha dinheiro para a condição de pegar o ônibus de volta. E aí o que eu ia fazer? Aí eu olhei lá, tinha um troquinho assim, eu passei na pastelaria de um chinês, um senhor chinês, falei, bom, dá para comer um pastel. E pedi um pastel. Pedi um pastel, não tinha dinheiro para comprar um refrigerante, pelo menos. Então pedi um copo de água. Por favor, me dá um copo de água. Comi aquele pastel, tomei um copo de água. Gente, pelo amor de Deus, antes eu não tivesse feito isso. Ganhei uma tremenda dor de barriga. Foi terrível, foi terrível. Olha, para voltar para casa, o ônibus passando por aqueles buracos, eu falei, acho que eu não vou aguentar. Quer dizer, são coisas fantásticas que jamais... Se eu morrer com 90 anos, estou falando, não sei quanto eu vou durar mais, mas se eu morrer com 90 anos eu vou me lembrar dessa história, o que eu passei naquele ônibus, porque eu comi um pastel com um copo d'água, eu nunca tinha... Mas, então, eu passei por muitas dificuldades, mas aquela vontade de vencer, aquela vontade de fazer alguma coisa sempre útil, sempre preocupado em trabalhar, nunca preocupado em fazer alguma coisa ruim, trabalhando de dia, estudando à noite, essa dificuldade enorme. E fui até conseguir vencer. 2 anos depois eu consegui comprar meu primeiro Fusca, meu primeiro carrinho. Isso em 72, eu comprei um Fusca do ano 70. Fusquinha branco, com os bancos bege, né? Bege, não era cor, aquele curvinho, né? Que imita cor. E aí sim, já com o carro, eu comecei a poder visitar mais empresas, mais indústrias. Eu saía para fora de São Paulo, ia nas indústrias para vender luminosos, aqueles luminosos enormes para colocar em cima dos telhados. Aí ganhei a concorrência no Banco Bandeirantes. Então trocava todos os luminosos do Banco Bandeirantes, São Paulo, interior de São Paulo. Ia lá, tirava as medidas direitinho e tal. E aí mandava o layout, ia lá, aprovava. É uma vida maravilhosa. Isso até os 25 anos. A empresa cresceu, resolveu comprar um prédio em São Caetano. Esse prédio, além do prédio, tinha uma pequena indústria de móveis. E aí o senhor Arnaldo Kojima e a esposa dele, a dona Mirtz, compraram esse prédio.
E aí o que aconteceu? Com o tempo, eles assumiram uma dívida muito grande. E eles acabaram pedindo dinheiro para a agiota, infelizmente, na época, e eles não conseguiram a superar essa dívida. E a empresa começou, então, infelizmente, a andar para trás, em vez de andar para frente. E eu já, nessa época, como supervisor, ainda fiquei até o máximo que eu pude ficar, mas conversei com eles e eles viram, não, você foi bacana demais, você não abandonou o navio, ficou aí o máximo que pôde, mas realmente a empresa não tem como superar, porque nós devemos muito dinheiro. Aí eu saí naquela época, ela ia fechar, como fechou depois, procurei outro emprego, vi um anúncio, fui na Gileto Brasil. Consegui passar lá em 220 e poucos funcionários, consegui estar entre os 12. Dos 12, eles fizeram uma reunião grande e consegui ficar entre os 6 na seleção. Fui para um curso em Nova Friburgo, um curso de vendas, e foi a primeira vez que eu andei de avião, indo de São Paulo para o Rio de Janeiro, atravessei a ponte de Niterói também pela primeira vez, fui lá para Hotel Sanssouci, Nova Friburgo, nas montanhas do Rio, né? Ficamos lá, acho que 13 ou 15 dias no curso de vendas. Mas depois de um tempo, eles queriam que eu viajasse, acabou não dando certo. Eu saí e fui trabalhar na Destileria Estoque do Brasil, empresa de bebidas, né? Dos licores Estoque, Saint-Rémy, enfim. Naquela época ela distribuía a marca Campari. Então lá eu entrei como vendedor de novo, né? Uma multinacional. E em pouco tempo, eu entrei com 27 anos. Com 29 eu fui promovido a treinador. Foi nessa época que eu tive que parar também com a escola à noite, com tudo, porque fui chamado, eu tinha que aceitar a promoção para ganhar mais ou continuar como vendedor. E na época o gerente nacional, que virou diretor comercial, Douglas de Moraes, fez o convite pessoalmente para que eu fosse promovido a treinador e tinha que viajar ao Brasil todo dando treinamento a vendedores fracos e vendedores novos dentro da empresa. Então eu viajava com uma máquina de escrever, uma facite naquela época, numa caixinha dentro de uma caixinha de um recipiente, com a minha malinha, viajava e ia daqui para Salvador, ia daqui para o Recife, para Fortaleza, para Porto Alegre, ia treinar as pessoas lá, sem nunca ter ido naquele lugar. Eu saía dando treinamento para todo esse pessoal, ficava uma semana com aquela pessoa treinando de segunda a sexta, dormíamos quase sempre no mesmo hotel, mas tinha que treinar, saía com a minha agenda anotando tudo o que eles faziam para poder depois corrigir o que estava certo, o que estava errado, porque eu estava mais preparado do que aquele vendedor, por isso eu estava treinando. Passei um ano fazendo isso, aí fui promovido a gerente de filial, supervisor de vendas, gerente de filial do interior de São Paulo, sul de Minas, Mato Grosso. Aí foram mais 5 anos viajando, cuidando de toda essa área do interior, sul de Minas, Mato Grosso. Encontrava com a minha equipe, viajava, Campo Grande, Cuiabá, Corumbá, essa loucura toda, né? Estrada, avião, enfim. Aí fui transferido para São Paulo. Enfim, fiquei 15 anos nessa empresa. Gerenciei a área que nós chamamos de ponto de consumo de idosos, que são os bares, aqui, Vila Madalena, que é muito bar e tal. Gerenciei essa área por um bom tempo. 15 anos após, fui convidado para trabalhar como gerente de vendas do Café Jardim. Aí eu fui para o Café Jardim, trabalhei 2 anos e meio. A Campari veio para o Brasil, montou a indústria, tirou o Campari da estoque, que era uma concessão, aí convidou-me novamente, aí eu saí de novo do café e voltei para a bebida. Mais 2 anos e meio na Campari. Eu tinha comprado um apartamento, que aí tinha vindo a separação do primeiro casamento, e eu tinha comprado um apartamento que eu tinha deixado minha casa para a esposa e para os filhos. E eu queria comprar de novo mais uma casa. E peguei aquela época de inflação, aquela loucura toda, né? E aí, nessa situação difícil, a empresa não podia aumentar a mim, que teria que aumentar todos os outros que tinham o mesmo cargo em todo o Brasil. Então eu falei, olha, sinto muito, vou dar 1 mês para vocês arrumarem outra pessoa, e vou me embora. Inclusive, acabei indicando um amigo meu que tinha trabalhado comigo na empresa anterior, o Mauro. Até hoje ele está lá na Campari. E eu saí e fui para o Café Bom Dia, fui ganhar mais, consegui resolver meus problemas para pagar a prestação do meu apartamento. E aí fiquei mais um tempo no Café Bom Dia. Café Bom Dia pediu concordata.
Olha só a situação. Depois de um ano, eu voltei para a empresa de bebidas, a Sigram, que foi essa última que eu falei, onde eu me aposentei. Finalmente ela foi vendida para a Pernod Martin, para a francesa. E aí, como eu falei, nós partimos para o nosso negócio próprio até hoje. Vai dia 23 de julho deste ano, 2010, vai fazer 12 anos que nós estamos com as casas do Magic Chicken. Eu fico curioso para saber um pouco como é que é esse mundo da venda, assim, né? Porque você, por exemplo, você tinha esse diferencial, né, de fazer os luminários, né? Porque você conseguia convencer já mostrando um layout. Aí você foi muito para a área de bebida e café, e tudo representa tem um lobby dessas empresas, sim. trabalhar com representante. Como é que era isso? Você tinha que encontrar outros vendedores, tem a concorrência? Com certeza. Eu digo uma coisa para você, fazendo um resumo, meu amigo. Eu diria para você que a venda é uma coisa fantástica. Hoje, na época de hoje, nós temos muitos vendedores técnicos. Mas existe uma coisa que é a essência do vendedor, que é algo que está encravado dentro da tua alma, sabe? Algo que está dentro de você. E a venda, quando você é um vendedor por excelência, você nasceu com essa marca, você tem algo dentro de você que ele te impulsiona a você concretizar aquilo que você está determinado a fazer. Então é uma coisa que cresce dentro de você, que quando você... Não, eu não quero, mas por que não, meu amigo? Por que não se isso, aquilo? Você dá as razões de compra que ele tem que ter. Então, é o que eu digo, existe a diferença entre ser apenas um vendedor técnico, você vende uma máquina e você conhece a máquina, e ser um vendedor por excelência. Porque antigamente não tão antigamente, tinha muitos vendedores por excelência, que são vendedores natos, né? Que inclusive não tinham faculdade, não tinham, né? Alguns tinham primário, né? Então, mas tem a venda dentro de si. E a venda é algo que cresce dentro de você. É como se você estivesse num tatame, eu fiz karatê também, enfrentando um inimigo, sabe? Você vai porque você quer vencer. E a venda, você só se sente vitorioso quando você conseguiu vender alguma coisa. Mas eu acho que um dos principais... uma das principais coisas que você tinha que ter na tua venda era você conhecer aquilo que você vendia. Então, se você vendia gin, você tinha que saber que o gin era feito à base de ervas, de coentro, de zimbro, né? Enfim, você vendia Campari, tinha que saber que era feito com ervas, né? Com 60 e poucos tipos de ervas diferentes, que era feito com cochinila, que é o que dá aquela cor maravilhosa, vermelho do Campari. Que era adicionado o álcool, o açúcar, enfim, o tempo que ele ficava, né, em infusão, aquela coisa, o uísque, você tinha que saber, as destilarias lá na Escócia, como é que é feito, enfim, então tudo isso, você tem que conhecer o que você vende, para que você seja um vendedor de sucesso. Porque senão te faz uma pergunta, mas qual é o que contém, esse copo foi feito de que forma? Você tem que saber, né, que ele foi feito de areia, de alguma coisa, você tem que ter o porquê daquilo. Então, é muito interessante se você conhecer, essencialmente, aquilo que você vende. Aí você acaba tendo sucesso. E você pode nos contar uma venda que foi realmente... Foi aquela situação interessante, marcante? Ou... Olha, a venda que eu fiz, que marcou muito na minha vida, que eu tenho vergonha até hoje, você vê que eu não estou contando venda de sucesso. Venda de sucesso, graças a Deus, tive muitas. Fiz muitas vendas fantásticas, né? Então eu tenho que contar que me envergonhou. Ainda na empresa Luminosos, voltando ao meu primeiro estágio de vendas externas, que internas eu já tinha vendido tecidos e roupas, mas voltando à empresa Luminosos, uma empresa grande de Campinas chamou a empresa que queria fazer um luminoso grande em cima da empresa, um luminoso metálico em cima da empresa. Era um luminoso que hoje custaria o valor de um veículo mais ou menos popular, na faixa dos 30 mil hoje, vamos dizer assim. E eu fui fazer a venda. Quando eu chego lá, tinha mais ou menos umas 10 pessoas. Uma mesa enorme, diretores da empresa, porque como era um investimento lá na época, 30, 40 mil, hoje não sei, e era um luminoso, então eles queriam saber detalhes. E muita pergunta de uma vez só, eu ainda um garoto, né?
Nessa altura eu devia estar com uns 22 anos. Mas por incrível que pareça, num determinado momento, deu-me ali uma reação, acho que uma pergunta que me fizeram que eu não soube responder, e eu senti minha voz falhar, não por emoção como eu já me senti aqui, mas minha voz falhar porque eu engasguei, eu senti que minha voz mudou. ali eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu fiquei por alguns segundos no mundo, num túnel, sem ver a luz do outro lado, sabe? Um túnel escuro sem ver a luz do outro lado. Eu não sei o que ia acontecer ali. Enchi o pulmão, dei uma respirada e acabei fazendo uma brincadeira, bati as mãos na mesa lá e fiz uma brincadeira. E eu me lembro, não com exatidão o que eu falei, mas eu me lembro que falou, gente, não é fácil um homem só jogar contra um time inteiro, né? Um jogador só jogar contra o time inteiro do outro lado, né? E o pessoal entendeu, começaram a rir e quebrou o gelo e a coisa evoluiu novamente e nós conseguimos então, inclusive vendemos, conseguimos fazer um negócio, mas foi uma situação que eu não gostaria de passar nunca mais na minha vida. Agora, vendas boas, eu apenas uma rápida, eu fiz uma venda uma vez muito boa para as lojas do Carrefour e como era uma venda grande em que haveria participação da TV, que eles fariam propaganda na TV na época do café. E eu fui fazer então eles reuniam todos os gerentes dos Carrefours num dos Carrefours para que fosse pedido tantas toneladas para cada loja, né? E aí eu estava na loja da Aricanduva, do Carrefour Aricanduva, com todos aqueles gerentes, todas as lojas ali, e eu tinha que fazer a minha venda, tinha que ser um sucesso, né? E com aquele monte de obra, mas ali ao contrário, né? Ali eu já sozinho numa das cabeceiras daquela mesa enorme, eu tinha lá não sei quantos homens, aqui era um batalhão, né? E eu ali tinha que fazer a venda para todo mundo e eles me apertando tudo quanto é jeito, porque eles tentam sugar você ao máximo e você tem um limite para chegar. E em determinado momento eu abri os braços aqui e falei, meu amigo, eu já dei tudo que vocês querem, só falta vocês me crucificarem agora, como fizeram com Cristo. Porque daqui para frente, amigos, só crucificando. Eu fiquei com as mãos abertas dessa forma e eles acabaram rindo, acabaram brincando e pararam de me pedir mais coisas para fechar negócio, né? E fizemos um negócio que eles chamavam lá de plataforma, né? Tinha aquele destaque no supermercado, em terminais, aquele espaço grande, né? Então, realmente, essa foi uma das vendas de sucesso, uma vendas de sucesso, graças a Deus, tive grandes passagens com grande sucesso, abertura de clientes quase impossíveis de se abrir, e eu chegava lá com meu jeitinho, com humildade de coração, e chegava lá e acabava conseguindo executar a venda. Nunca com rancor, nunca com metidez, vamos dizer, é isso que a gente pode falar assim, sabe aquele cara chegar lá todo metido? Não, sempre com muita humildade, com muito jeitinho, com educação, desde a recepção até o final, até chegar nos que iriam decidir. E graças a Deus, graças a isso, eu consegui inclusive angariar a simpatia de algumas pessoas que já eram o elo entre você e quem ia decidir. E essas pessoas acabam me ajudando, né, a chegar lá, né? Talvez até pela forma como eu falava com essas pessoas, de tratar da melhor forma possível como um cavalheiro realmente. Um cavalheiro jovem que foi se tornando mais maduro, mas sempre com muito respeito ao ser humano, às pessoas. Isso com certeza. Apesar de ter um sangue guerreiro, né? De ser um guerreiro realmente na hora que precisasse, mas sempre com muita humildade no coração, sempre vendo as coisas pelo lado bom, não pelo lado ruim, né? E Cesário, e por que a ideia, da onde vem a ideia do Magic Chicken? Como foi se desenvolver a chegar nisso, que é diferente, né, de tudo que você já tinha? É verdade. A ideia do Magic Chicken, você viu que tem uma foto, inclusive minha aí, que já vinha de família. Como eu te falei, meu pai já veio trabalhar numa padaria, depois esteve junto com meu irmão, seu negocinho. Meus irmãos mais velhos são comerciantes do ramo também, tem restaurante, tem motel.
Então isso já estava nos irmãos mais velhos. Eu, de qualquer forma, já estava ligado a isso. E há uns anos atrás, quando meu filho, o que eu perdi no acidente, ele passou a maior de idade, eu quis montar um negocinho para eles, quis montar um bar para eles. Mas como ele depois veio a falecer, então eu acabei dando, não foi nem vendendo, acabei dando aquilo lá. E o mais novo era 5 anos de diferença do mais velho, eu não tinha condição de tocar aquilo sozinho. Eu trabalhava como gerente de vendas e final de semana eu tinha que estar trabalhando ali direto. Era muito puxado, minha esposa acabou me ajudando lá. Era muito puxado, era muito complicado e parece que ali foi uma das coisas que eu vi na minha vida que não iam para frente. Porque eu via em alguns momentos que quem tinha que estar ali era o meu filho mais velho. E ele não estava ali. Então, não era, sabe? Parece que não era o lugar de ninguém se o meu filho não estava ali. E aquilo parece que não tinha que ser. Então, acabei passando aquilo até para um amigo dele, arrendei lá. No fim, acabei perdendo tudo aquilo lá e não me arrependo. Perdi, está perdido, não é problema. Enfim, que Deus ajude essa pessoa aqui, né? Que acabou me deixando lá na bancarrota, como se fala, mas tudo bem. Como eu disse, eu sempre fui um guerreiro e parti para outro negócio. Mas o que quis dizer isso? Que o Magic Chicken, de certa forma, essa coisa de partir para restaurante, para choperia, já estava na minha veia de alguma forma, até pela família. Nas minhas férias, quando era garoto, eu ia ajudar os meus irmãos, sempre lá nas lanchonetes dele, na época. Então já havia isso na família. E quando nós partimos para a coisa, o meu sócio, junto com outro amigo, um dos meus sócios era da rede Barateiro de supermercados, o Ademir. Ele também entrou menino lá e acabou saindo como diretor comercial. E o outro é o irmão dele, é o Dali, que também trabalhava na área de vendas. E esse meu sócio, junto com o Edgar, que era um dos filhos de um dos donos do Barateiro, abriram uma quadra de futebol society. Nós jogávamos futebol society na época. E lá montaram uma lanchonete. E um outro amigo que trabalhava no Bombril trouxe uma receita dos Estados Unidos do frango crocante, que é o Magic Chicken, e da polenta, que é o grande sucesso da nossa casa, que foi aí que nós começamos. E ele começou a trabalhar lá, ele deu isso para eles, para o meu sócio, e eles começaram a fazer isso na quadra. E eu também experimentei o tal do frango e a polenta e também gostei muito. Eu jogava lá toda sexta e domingo. E foi indo. Quando então eu fiquei desempregado e o irmão desse meu sócio também estava desempregado, foi quando nós então falamos, vamos ao seguinte, chega de trabalhar para empresas, para os outros, vamos trabalhar para nós mesmos. Eu acho que está na hora de fazer o nosso próprio negócio. Foi quando então nós partimos para a primeira casa, começamos a procurar um ponto, e meu sócio achou um ponto, chamou-me, eu fui lá, pulei a grade, olhei, vi e falei, é aqui, sabe? Foi uma coisa muito legal. E eles falaram, tem certeza? Eu tenho certeza. E foi a primeira casa da Basílio da Cunha, a menor de todas, e lá nós começamos então nossa história. Como eu falei no início, muita luta, eu era garçom, era barman, atendia as pessoas na entrada, queimei uma vez a minha mão na feijoada, porque a feijoada com aquele rechô, né, e o fogo, eu joguei o álcool, acabei pegando fogo na mão, e para não jogar o álcool nas pessoas, porque a casa estava lotada, coloquei o recipiente no chão e apaguei o fogo embaixo do braço. Quer dizer, histórias fantásticas comigo, com os meus sócios, e foi assim, foi um sucesso, depois de uma luta grande. Aí o Barateiro foi vendido para o Pão de Açúcar, meu sócio também não quis ir para o Pão de Açúcar, saiu também, o Ademir, e foi também trabalhar junto conosco lá. E eu ia fazer compras no Samis, vinha com o meu Santana 2000, levantado, que o porta-mala dentro vinha cheio de mercadoria, então eu tinha que fazer tudo, né? Era uma loucura. Mas nós conseguimos vencer essa etapa da vida e da primeira compramos a segunda, que até fui eu que fui para lá, compramos a segunda, da segunda veio a de Moema, a segunda no Cambuci, Moema a terceira, a quarta da Moca, também fui abrir a quarta da Moca. A única que eu não abri foi Moema, foi meu sócio, o Ademir, que foi abrir. Depois foi abrir a Aricanduva e, finalmente, a Nazaré, onde eu estou. Hoje estamos trabalhando. Então, foi dessa forma que nós fomos para o Magic Chicken, Danilo. Se é que eu respondi a sua pergunta, né? Eu respondo muito, né? Eu vou dar uma guinada, então, que a gente focou bastante nessa parte profissional, né? Eu queria voltar um pouco para a questão da família.
Primeiro, como você conheceu a sua esposa, né? Qual delas? A primeira, né? Depois a segunda. Segunda vai Depois ficar brava, hein? Não, mas ela sabe, é uma mulher inteligente, graças a Deus. A minha primeira esposa eu conheci de uma forma romântica, de uma forma, sei lá, como é que eu diria, até uma forma engraçada, né? Mas, na verdade, a minha irmã mais velha, ela é mais velha do que eu, ela foi quase que a minha segunda mãe pela diferença de idade. A minha irmã mais velha, ela é quase 15 anos mais velha do que eu. Então, naturalmente, casou-se muito antes. E ela e meu cunhado, até hoje, trabalham no ramo de confecções. Eles começaram com a própria confecção de J. Matos, que é o nome do meu cunhado, João de Matos. E por uma questão de sensibilidade, apesar de portugueses, são inteligentes. Que me perdoe, Patrícia, estou brincando, porque eu sou português. Aí o pessoal brinca, né, que português é burro e tal, então por isso que eu estou brincando. Mas eles perceberam que era mais fácil eles montarem as camisas para outras confecções já de nome famosas do que eles trabalharem com o seu próprio produto, que teriam que conquistar o seu lugar no mercado. Então eles começaram a produzir, a costurar para grandes empresas que existem no mercado, né? E até hoje eles têm lá em torno de 50, 60 mulheres trabalhando num salão grande, e até hoje eles estão dentro do ramo. Naquela época minha irmã comprou uma casa no Parque São Lucas, e eu morava junto ainda com meus pais na Vila Ema, porque nós tínhamos saído do Cambuci, meu pai tinha comprado depois uma casa na Vila Ema, e nós fomos morar na periferia, um pouco mais longe, aqui no Cambuci era próximo ao centro. E minha irmã comprou essa casa, uma casa grande, espaçosa. Mas minha irmã e meu cunhado queriam modificar a frente. Ainda tinha aquela sacada meio antiga, sabe, com colunas e tal. E eles queriam modificar a frente. Como eu, naquele tempo, devia ter uns 17 anos de idade, e gostava, adorava baile, né? Adorava, minha diversão era dançar e namorar. Era muito namorador. Então, o meu cunhado pediu para mim, ô Cesário, olha, se vocês derrubarem essa frente, você e teus amigos, derrubarem essa frente para a gente, porque isso não precisa ser pedreiro, né? Eu deixo vocês fazerem um baile antes de mudar para cá. Né? Naquele tempo fazia-se muito aquele baile familiar, sabe? De uma turminha na casa de um, na casa do outro. Bom, enquanto nós estávamos lá com uma marretinha e derrubando o tijolo, tinha umas garotas que moravam ali na rua, que até então nós não conhecíamos, nem eu, nem meus amigos, e ficavam lá jogando peteca, e ao mesmo tempo, lógico, paquerando lá os 4 garotões também, mais ou menos ali naquela faixa de idade. E eu gostava muito de cantar, cantei em coral de igreja, coral de colégio, e a gente ficava cantando aquelas musiquinhas na época, principalmente o Roberto Carlos, Paulo Sérgio, e alguns outros cantores da época, Erasmo Carlos, Vanderlei Cardoso, Jair Adriano, enfim, na época da Jovem Guarda. Então a gente cantando e tal, e as meninas lá na frente, aquelas rezadinhas, aquelas coisas e tal. Bom, eu sempre fui cara de pau no bom sentido, né? De quando tinha que fazer alguma coisa, fazer. Eu fui convidar as meninas para o baile, que nós íamos fazer após ter terminado a reforma, né? E elas aceitaram. Como era ali no pedacinho delas, elas aceitaram. E nisso corriam as paqueras, né? As paqueras foram correndo. Então foi aí que eu conheci a minha namorada, na época a primeira esposa, a Soiane, e uma moça muito bonita, né? Loira, olhos claros, uma moça bonita, ela ficava envergonhada, ficava toda vermelha, então isso me chamou a atenção, apesar de que eu achava ela muito metida e ela me achava, como falam hoje, galinha, né? Muito, né? Porque eu antes de namorar com ela, andei namoricando 2 amigas dela. Porque eu fiquei sabendo no bailinho, por uma pequenininha, irmã de uma delas, que elas tinham apostado quem ia namorar comigo. Então eu fiquei sabendo e namorei com 2 antes de namorar com qual eu realmente queria na época, né? Mas no fim, acho que essa coisa dela me achar galinha e eu achar ela muito metida, é o que estava aproximando na época as 2 pessoas, né? E chegou um dia que aquilo foi indo muito tempo, essa paquera, mas ao mesmo tempo com raiva, sabe? É uma coisa estranha, né? Aí chegou um dia que nos encontramos e aconteceu um beijo ali do nada, sem palavras, sem nada. E começou a nossa história. Namoramos um tempo, aí ela ficou grávida,
porque era difícil naquele tempo, a mulher era mais preservada. Hoje em dia, a gente sabe que o sexo está mais liberado. Naquele tempo era mais difícil. Mas diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E eu consegui, depois de algum tempo, aquela coisa dos jovens, aquela coisa do amor, enfim, aconteceu. E ela ficou grávida e eu casei-me com ela e tal. E foi aí que nós tivemos 2 filhos. Ficamos juntos 12 anos. Depois de 12 anos, essas minhas viagens todas, ela sofria muito que eu viajava e acabou criando um clima meio chato entre nós e acabamos nos separando, né? Aí eu separei-me, conheci uma outra moça depois, a Dorinha, uma professora, e ficamos juntos durante mais uns 4 anos. Mas ela queria ter filhos, eu fiz vasectomia e aí também acabou não dando certo. Eu preferi falar, olha, seja feliz, você é jovem, linda, casa com alguém que possa te dar filhos, né? Porque eu não vou poder porque eu fiz vasectomia. Então separei-me dela também. Aí veio a atual, que é a Silvânia Félix Carvalho. Hoje ela tem uma loja de móveis e decorações na Bom Pastor. E estamos juntos já, vai para 20 anos. Mas sem filhos pela própria situação. Mas ela aceitou-me como eu sou, né? Sem poder dar filhos para ela, enfim. E nós estamos vivendo já quase 20 anos. E estamos lá os dois. Como a conheceu? Quando eu era gerente filial, supervisor de vendas, gerente filial da Desteleria Estoque do Brasil, o escritório de vendas era na Aclimação, no bairro da Aclimação, ali na Avenida Aclimação. Algumas vezes, na hora do almoço, nós íamos almoçar na José Getúlio. E ela trabalhava, ela era menina ainda, porque ela é 19 anos mais nova do que eu. E ela trabalhava no consultório de uma dentista, doutora Cleia. E ela também, na hora do almoço, ia na José Getúlio, ali na Avenida Aclimação, almoçar. E algumas vezes nós nos encontrávamos. Aí começou aquele negócio, oi, bom dia, boa tarde, sabe aquela coisa de... Aí um dia, tinha uma farmácia na própria José Getúlio, e o meu chefe na época, o senhor Sebastião Realino Carneiro da Silva, ele estava meio forte e quis se pesar, né? Então entrou na farmácia para se pesar. E ela e a amiga dela estavam nessa mesma balança, né? Aí nós ficamos aguardando. E eu, como já cumprimentava de longe, aproximei-me e falei, brinquei, né? Porque homem de vendas, né? Tinha facilidade em conversar. Falei, você não precisa se pesar, você está elegante, porque ela é uma pessoa magra, elegante, né? Você está elegante, não precisa se pesar. E ela me chamou de atrevido, mas foi um atrevido assim meio, né? Mas no fim riram lá, brincaram e foram embora, e nós acabamos nos pesando. E isso foi indo, até que um dia nós nos encontramos, por incrível que pareça, numa discoteca, que como eu vendia, trabalhava com bebidas, então nós fornecíamos, como eu falei, para bares, restaurantes, supermercados, atacado, discotecas. E eu tinha uns amigos que tinham uma discoteca grande ali na Vila Maria. Nessa época eu estava como gerente de vendas do Café Jardim. Então, como eu estava ali próximo, eu estava solteiro na época, saí do Café Jardim e fui lá visitar o dono dessa discoteca. E quando eu entrei, quem eu vejo? A Silvânia, minha atual esposa. Porque ela tinha umas amigas, uns amigos que trabalhavam com moda, né? E ia ter um desfile lá. Então ela foi para lá. E lá eu acabei, do nada, me encontrando com ela. Como ela também morava na Aclimação, eu acabei oferecendo uma carona para ela. No final, ela largou lá as amigas, os amigos dela e veio comigo. E aí começou o nosso namoro, né? Aí nós marcamos para comer uma pizza, com a pizza veio uma garrafa de vinho, e o vinho acaba empolgando um pouco as pessoas, e nós começamos realmente o nosso namoro. Depois de uns 2 anos começamos a morar juntos novamente, e estamos até hoje, e eu espero que chega, né? Terceira mulher, espero continuar com ela até o final, e eu acho que ela também espera isso de mim. E se Deus quiser, nós vamos continuar juntos, nós somos felizes, né? Maravilha.
Bom, daí é uma pergunta um pouco mais delicada, a questão com o seu filho, né? O senhor disse que ele teve um acidente. Muito triste. Qual foi essa situação? O meu filho eu perdi. Meu filho na época ele sentiu que aqui em São Paulo estava muito difícil a vida, e ele já tinha sofrido um assalto de moto, né? Ele com a moto dele, vieram dois rapazes, tentaram assaltar ele muito legal, muito bacana, amigo de todo mundo, mas ao mesmo tempo também tem o lado guerreiro dele. E ele quando o cara encostou o revólver, ele puxou o revólver do rapaz. E a arma disparou e pegou um dedo dele, né? Então deixou esse dedo dele um pouco torto, assim. E ele falou, pai, eu acho que se eu continuar aqui em São Paulo vai acabar acontecendo alguma besteira. Eu falei com a Cíntia era a namorada dele, uma moça muito, muito bonita. E eu falei com a Cíntia, nós vamos mudar para Joinville. Nós vamos viver juntos em Joinville. Você me ajuda a montar um negocinho lá? E eu não estava com aquela bola toda, mas tinha alguma reserva, porque eu sempre fui uma pessoa, procurei fazer uma poupancinha de alguma forma. E falei, lógico que te ajudo. Qual o pai que não vai ajudar o filho, né? O pai ou a mãe, né? E ele mudou-se com a Cíntia para Joinville, porque tinha uns tios dele, por parte de mãe, que moravam lá em Joinville, né? E ele tinha ido passear lá, adorou aquilo lá. E foram para lá. Então ele vendeu o carrinho dele, vendeu a moto ele já tinha trocado por um carrinho, aí vendeu o carrinho, comprou uma Kombi, na época, uma Kombi, por quê? Porque ele ia montar um negocinho lá, então ele tinha que ter um carro que pudesse carregar as coisas para ele, né? E ele comprou essa Kombi, foi para o sul com a Kombi, totalmente, falou, vou fazer a minha vida lá no Rio Grande do Sul. E lá ele montou uma lanchonete à beira de um lago lá, eu nem cheguei a ver o local. E ele ia buscar mariscos no Porto de São Francisco, lá em Joinville tem um porto, vocês devem ter ouvido falar, no porto. Ele ia buscar esses mariscos. E numa dessas idas, ele sofreu um acidente. Alguns detalhes do acidente eu sei porque eu fui muito próximo lá tem os voluntários, não sei se são bombeiros voluntários que tem em Joinville, alguma coisa assim. Tem um posto de policiais voluntários lá, tem alguma coisa diferente lá. E eles perceberam como é que aconteceu o acidente. Ele ia buscar os mariscos, estava sem cinto de segurança, uma Kombi, que já é um veículo, hoje já está aprimorado, mas era um veículo meio perigoso. E diz que dois cachorros grandes saíram de uma casa, e lá era um lugar que estava em obras. Acho que um cachorro grande com uma coleira conseguiu soltar a coleira e foi atrás do cachorro menor. E passaram na frente dele. E eles viram, nesse momento, ele virar o veículo pegou pedras, viu que tinha um barranco, ele desceu e capotou e, infelizmente, ficou em coma. E aí eu perdi meu filho. Triste. Duro é você viajar de São Paulo e chegar e ver aquele corpo do teu filho imóvel e nada poder fazer. Esse foi o lado mais triste da minha vida, foi esse aí. Mas Deus é quem sabe, né? Desculpe. Imagina, seu Cesário. Desculpe, mas eu quando entro nesse campo é difícil. Por mais que já vai para 11, 12 anos. 12 anos. Mas é difícil ver a imagem do meu filho lá, né? E até me justificar aqui, porque no fim é uma história de vida do senhor, né? Então a gente tenta pegar mas faz parte partes da vida, felizes, né? exatamente, Faz parte. E partes complicadas. Não, a sua pergunta ela faz parte, eu acho que você tem que fazer, mas realmente esse é o lado mais triste. Eu perdi meu pai, perdi minha mãe, mas é uma tendência natural você perder os seus pais, né? Mas quando você tem na sua vida uma inversão de valores nesse aspecto, é muito difícil. Eu torço muito para que
pais como eu, pais eu estou falando, lógico, não passem pelo que eu passei, porque é muito difícil. Eu sei que muitos passaram, passam e passarão, mas seria maravilhoso se ninguém passasse por isso. Que a ordem realmente seguisse seu rumo, né? Que os mais velhos se fossem, que a gente os tratasse com carinho até o último dia, mas não os nossos filhos, os nossos netos. Isso é muito triste. Mas, nessa hora, nós temos que, mais uma vez, acreditar em Deus e dizer que, como a gente vai aprendendo a todo dia, que ninguém sabe nada, eu estou aprendendo a cada dia, e eu aprendi também que foram-se daqui, mas nasceram em outro lugar. E é isso que a gente tem que acreditar, é que eles nasceram em outro lugar, é que ele está vivo em outro lugar. E um dia eu poderei de novo abraçar meus pais, meu filho e todos que já se foram. E é isso que nos dá tranquilidade para continuar a nossa luta, porque enquanto estivermos aqui, temos que fazer para que nossa vida seja o melhor possível, né? Então, vamos em frente, né? Opa. O senhor está contando várias coisas, a gente vai pensando na nossa... Ok? Bom, senhor Cesário, então a gente está na nossa entrevista. A gente está indo já para uma parte mais de finalização, né? Eu queria que você me falasse, então, hoje, né? Conta um dia seu pra gente aqui. Como o seu cotidiano normal? Meu cotidiano normal hoje, meu amigo, depois de tantos balanços pela vida, né? Tantos vai e vem, né? Hoje eu sou um homem, como eu te falei, um homem que de certa forma me sinto... eu acho que nenhum ser humano chega a sentir-se totalmente realizado, por isso somos lutadores, continuamos sempre trabalhando, sempre lutando, mas eu me sinto bem, me sinto confortável em relação à minha vida profissional, em relação à minha vida familiar. Gostaria de ter mais tempo para a minha família, para os meus netos. Faço o que posso, mas sei que não faço talvez tudo o que deveria fazer, mas amo meu filho, que graças a Deus está vivo, amo meus netos, minha nora, amo minha família toda, sobrinha. Eu amo as pessoas, na verdade, eu acho que eu tenho muito amor dentro de mim, graças a Deus. Mas de certa forma eu me sinto realizado, porque aquele menino simples que veio lá das montanhas de Portugal conseguiu, pelo menos, ter um lugarzinho ao sol, né? Hoje eu tenho minha casa aqui em São Paulo, um apartamento bom, graças a Deus, tenho minha casinha no litoral, uma casa boa, confortável. Hoje eu continuo trabalhando muito, aliás estou aqui, né? Nessa maravilha de entrevista e ao mesmo tempo não posso deixar de me lembrar do meu dever lá na casa onde eu fico, apesar de ter bons gerentes, bons funcionários. Mas eu trabalho ainda hoje em torno de 12 horas por dia, mas hoje eu e meus sócios conseguimos ter 2 dias de folga por semana, né? Então eu folgo segunda e terça, desço, vou para o litoral, minha mulher também consegue desviar-se pelo menos um dia ou 2 da loja, também consegue descer comigo, ficamos lá, renovamos as energias, né? Molhamos os pés na água, ou o joelho, ou o corpo todo, enfim, e hoje a minha vida é essa, é o meu trabalho, continuo trabalhando, apesar de aposentado entre aspas, né? Aposentado para as empresas que eu trabalhei com 47 anos, mas continuo trabalhando muito, sempre, e eu acho que todos nós devemos fazer isso. O ser humano não pode parar, não pode, aposentei-me, vou sentar no banquinho de praça, vou ficar contando histórias, jogando baralho e falando de doença. Não. Nós temos que falar de vida, nós temos que falar de saúde, de coisas boas, de coisas positivas. Temos que ter prazer em receber as pessoas que vão nas nossas casas. Por isso eu tenho esse compromisso, com os nossos clientes. Eu fico na porta do nosso restaurante recebendo as pessoas, cumprimentando as pessoas, dando a mão para todo mundo. Alguns até ficam meio assim, né? Acham meio estranho, porque não estão acostumados em todas as casas aqui aconteça isso, né?
Ainda mais com esse negócio de gripe e tal, tem alguns que ficam com receio, mas a gente tem o gelzinho lá para passar na mão, né? Inclusive. Mas eu faço questão, sim, de cumprimentar todos os nossos clientes que vão lá nas nossas casas. Tem até uma comunidade coreana que criaram lá um site, lá I love Magic Chicken, né? Eu amo Magic Chicken. E elas às vezes falavam do tiozinho, né? Porque são jovens de 17, 18, 15, 16, 20 anos. Então eles falavam até aquele tiozinho que cumprimenta a gente à moda antiga, que é essa coisa de cumprimentar todo mundo. E eu acho que tudo isso é uma conquista que você tem. A gente percebe que pessoas boas, famílias, tanto jovem, criança de colo, carrinho, pessoas idosas, eu tenho muito carinho por todo esse povo, por esse público, porque eles vão à nossa casa porque também demonstram esse carinho com a gente. E quando nós não estamos lá, o pessoal cobra. A gente volta, onde você estava aqui? Eu vim tal dia, aqui você não estava. Poxa, não sei o quê. Então isso é uma riqueza, sabe? Mais do que qualquer valor, dinheiro, essa riqueza de você ter amigos, de você ter pessoas mesmo novas na tua vida, mas que você sente que se sentem bem indo onde você está, que gostam de conversar com você, gostam de te ver. E eu acho que isso realmente me dá muita alegria. Eu confesso aqui a vocês, é difícil eu falar isso, mas eu vou falar isso aqui para vocês. Eu acho que muito desse até sucesso que nós tivemos nessa nossa empreitada, muitas vezes eu senti o meu filho junto comigo ali do meu lado, me dando força, me dando vontade de sorrir para as pessoas, de passar uma imagem legal para as pessoas. Eu senti muitas vezes essa presença do meu filho ali do meu lado. E quero continuar sentindo no bom, sempre de uma forma positiva, de uma forma legal, né? Então, é isso, meu amigo. A minha vida atual é essa. Trabalhar, dentro do possível, ter um pouquinho de lazer na minha vida, ver os meus netos, poder, se eu puder, graças a Deus, meu filho e minha nora estão seguindo sua vida, trabalham os dois, mas dentro daquilo que a gente pode fazer pelos netos, que todo avô é coruja, né? Adora os netos, a gente vai também participando. Tenho 2 netos maravilhosos, o Richard e a Isabelle. Adoro, amo de paixão essas crianças. E a gente sente isso deles também, né? Então, é muito... Apesar dos traumas da vida, eu me acho uma pessoa feliz. Cesário, você voltou para Portugal? Para a cidade? Por incrível que pareça, meu amigo, não. Talvez porque eu vi menino. Talvez porque a minha família toda veio para cá e eu tinha 12 anos. Então, todos esses 48 anos de uma vida nova aqui, eu vou. Eu com certeza eu vou. Era para ter ido ano retrasado, passado, esse ano, e ainda não deu certo. Talvez porque esse ramo da gente também prende muito a gente. As pessoas vão falar, poxa, mas eu tenho isso e vou. Mas não sei, talvez por isso, porque você não tem lá um filho, uma mãe, um irmão que você vai ter um motivo mais forte para você visitar. Mas eu quero sim visitar minha terra, chegar em Lisboa, alugar um carro, ir lá na casinha onde eu nasci, ver aquela casa feita de pedra, ir lá nas montanhas, ir lá numa pedra enorme que tem dentro da minha cidadezinha, que a gente chamava de castelo, poder ver aquilo onde você nasceu, onde você andou com o pé descalço, onde você correu, onde você muitas vezes machucou os dedos do pé, batendo em pedras, correndo. Lógico que eu tenho uma saudade imensa dentro de mim, mas ao mesmo tempo, por incrível que pareça, eu ainda não tive essa oportunidade. Mas eu vou. O karatê abandonou? Karatê. Como eu falei, eu sempre fui coração e guerreiro. Ou seja, assim, amigo de todo mundo, mas não venha, né? Não venha pra cima que eu sou bravo, né? Eu sempre fui assim, gozado, com todo esse coração bom de gostar das pessoas, mas na hora de ser guerreiro, eu sempre fui guerreiro. E eu acho que na minha época que eu fiz karatê, foi até para ver se eu acalmava essa coisa porque quando algum rapaz mexia comigo, olhava torto, eu era terrível, eu brigava muito, né? Era briguento. Então, a arte marcial, ela te direciona, ela te disciplina, e você acaba tendo realmente o controle das suas emoções. Ninguém é de ferro totalmente, mas ela te dá uma tranquilidade tão grande na hora do perigo que ela faz com que você realmente tenha essa calma.
E eu fiz karatê quase 15 anos, fiz muito tempo karatê, passei a professor de karatê Shotokan. Tem marcas até hoje, né, que até no pé, no dedo, um corte aqui da época, porque é um karatê para valer, é arte marcial pura, e nós não fazemos arte marcial com protetora, é ao vivo e a cores mesmo, né? Então foi uma parte da minha vida que eu sempre tive essa coisa do guerreiro dentro de mim, guerreiro para o trabalho, guerreiro para a vida, e também guerreiro dentro da luta. Gibis, deixou de lado? Deixei, porque chega uma época que você é obrigado a parar. Eu operei 2 joelhos, 2 meniscos, né? Karatê quase 15 anos, futebol a vida toda. Chega um dia, amigo, um bom carro que você compra, chega uma hora que você tem que trocar peça, né? E eu tive que também, operei 2 meniscos e o médico, o grande doutor Marcos, me falou, amigo, vai com calma agora, né? Então hoje eu tenho que fazer algum esporte que não necessite de impacto, né? Não necessite tanta força. Mas eu ando de bicicleta, caminho muito, às vezes arrisco ainda correr um pouco, mas o joelho realmente... Mas eu ando muito de bicicleta, chego no litoral, ando 18, 20 quilômetros de bicicleta, entro na água, adoro fazer exercício, seja na água, seja... Enfim, eu não sou uma pessoa parada, eu levanto de manhã, já faço meus exercícios antes de ir para o trabalho, gosto, é uma coisa que faz parte da minha vida, é a movimentação do corpo, né? Não ficar parado, senão a gente ferruja, né? Não pode parar, né? Ferro em ferrugem é forte, né? Bom, teve alguma pergunta, alguma coisa que a gente não perguntou para o senhor e que você gostaria de falar para a gente? Alguma passagem, alguma... Olha, meus amigos, eu acho que... não, eu acho que vocês foram... você foi bastante perspicaz, foi bastante... fez perguntas que eu talvez não tivesse falado de algumas etapas da minha vida se você não tivesse perguntado. Então, eu acho que você realmente perguntou bastante, eu acho que eu falei. Lógico que a nossa vida de quase 60 anos, que está aí tão pertinho, né, de 1 de abril, é tanto tempo que se eu fosse contar todos os detalhes realmente, nós íamos ter que ficar aqui, pelo menos, sei lá, uma semana falando de toda a vida, toda a história detalhada. Mas, resumindo, eu acho que o que nós falamos e que você perguntou, vocês realmente resume bem essa parte da minha vida, essa história, principalmente nessa terra, nesse São Paulo que eu amo, né? Que eu volto a repetir. Tem tanta coisa maravilhosa, apesar de tantas coisas também que nós temos aqui que nos fazem sofrer, né? Mas é uma cidade que eu amo muito e vou amar até partir para outra, né? Alguma pergunta, Mayara? Bom, então, em nome do Museu da Pessoa, gostaria de agradecer muito a entrevista, foi muito legal. Obrigado. Eu que agradeço a vocês. Muito obrigado. Um abraço a todos.